Amanhã de manhã você acorda, vai até o posto para encher o tanque do seu carro e o preço da gasolina simplesmente dobrou. Não teve bomba na sua cidade, não teve sirene, nem explosões. Não teve nada, só um navio. O único navio que decidiu não atravessar um estreito do outro lado do mundo. É assim que uma guerra mundial começa, não com uma explosão perto de você. Começa com um efeito dominó, que parte de um ponto distante e chega em silêncio até a porta da sua casa. Hoje a gente vai te mostrar os 5 pontos do planeta capazes de derrubar a primeira peça desse dominó, do mais frio ao mais quente. E te aviso desde já, o último deles, o número 1, não é hipótese nenhuma, já está acontecendo agora. O mundo de 2026 é uma teia. Cada potência puxou para perto um grupo de aliados e assinou um compromisso perigoso. Se você mexer com o meu amigo, mexeu comigo. Foi exatamente assim que uma guerra regional virou mundial em 1914. Um tiro nos Balcãs e em semanas o planeta inteiro estava em chamas. Não porque todo mundo quisesse guerra, mas porque ninguém conseguia recuar sem trair um aliado. Agora multiplica isso por armas nucleares, por chips que controlam toda a tecnologia que você usa, e por petróleo, que move a economia inteira. Esse é o tabuleiro, e nele existe 5 peças tremendo. Número 5, Sul da Ásia, Índia versus Paquistão. 2 vizinhos, 2 potências nucleares e um ódio que já dura mais de 70 anos. Em 2025, depois de um atentado terrorista em Pahalgam, que matou dezenas de pessoas, a Índia respondeu com uma ofensiva relâmpago contra o Paquistão. Uma operação que durou só alguns dias, 90 horas, a Operação Sindoor, mas que colocou o dedo de 2 países atômicos no gatilho ao mesmo tempo. Veio um cessar-fogo, mas preste atenção numa coisa: cessar-fogo não é paz, é uma pausa para respirar. E o que mudou em 2026 deixou essa pausa ainda mais frágil. A Índia suspendeu, na prática, o Tratado das Águas do Indo, um acordo que divide os rios, dos quais milhões de cidadãos do Paquistão dependem para beber e plantar. Pensa no tamanho disso. Estamos falando de cortar a água de uma nação inteira. E do outro lado da fronteira, o Paquistão ainda trava uma segunda guerra paralela, contra grupos armados ligados ao Afeganistão. Um país encurralado, com armas nucleares. Por que isso viraria global? Porque a Índia e o Paquistão não jogam sozinhos. Atrás do Paquistão está a China. Atrás da Índia, boa parte do Ocidente. 2 gigantes nucleares se estranhando. Uma guerra por água pode ser mais letal que uma guerra por território, porque sede não espera. Número 4. Coreia do Norte. A Coreia do Norte, enquanto o mundo inteiro olhava para a Ucrânia, Kim Jong-un fez o negócio da sua vida. Ele vendeu armas e munição para a Rússia usar na guerra. E segundo estimativas, faturou bilhões com isso, cerca de 14 bilhões. Mas o dinheiro é o de menos, o que ele recebeu em troca é o que assusta. Tecnologia militar avançada. De repente, o programa nuclear mais isolado do planeta ganhou um patrocinador poderoso. E que não escondeu o que pretende, pediu uma expansão exponencial do arsenal nuclear e bateu o pé, que não volta para o Tratado de Não Proliferação. Traduzindo, mais ogivas, melhores e zero intenção de negociar. Por que isso é um barril de pólvora? Porque a Coreia do Norte faz fronteira com a Coreia do Sul e fica a minutos do Japão, 2 dos maiores aliados dos Estados Unidos no mundo. Um cálculo errado, um míssil que cai no lugar errado e 3 potências são arrastadas para dentro de uma guerra num piscar de olho. Número 3. Taiwan. Taiwan, essa ilha pequena no mapa, é talvez o lugar mais importante do planeta para sua vida cotidiana. Porque é em Taiwan que fica a TSMC, a empresa que fabrica os chips mais avançados do mundo. Os chips do seu celular, do seu computador, do seu carro e até mesmo da sua TV. A China considera Taiwan parte do seu território e nunca descartou tomar a ilha à força.
Em maio, Trump e Xi Jinping se encontraram numa cúpula muito esperada em Pequim. O resultado? Quase nada. Uma trégua tática. De fachada, sem acordo de verdade. Pior, Trump evitou se comprometer com a venda de armas para Taiwan e deu a entender que prefere que a ilha fique como está, ou seja, que não declare independência. Para muita gente, isso soou como um recuo. Enquanto os líderes sorriam para as câmeras, aviões e navios chineses continuavam patrulhando a ilha. Por que isso te afeta diretamente? Porque se Taiwan parar, a fábrica de chips do mundo inteiro para junto. E aí não é só um preço de celular subindo, é a tecnologia global inteira travando. Número 2. Rússia versus OTAN. Todos esses últimos pontos que eu comentei, todos eles têm uma coisa em comum. Ainda são, talvez. O número 2 já não é bem assim, ele já tem 5 anos de mortos. A guerra na Ucrânia é um exemplo e ainda não acabou. Em 2026 ela entrou no 5º ano, e segundo a própria ONU está mais mortal a cada dia. Aquele conflito que era considerado passageiro ou notícia repetida, continua engolindo vidas todos os dias. Em 2026, houve tentativas de trégua, uma na Páscoa e outra no feriado russo, em maio. Todas com pressão e mediação dos Estados Unidos que não deram em nada. Cada lado acusa o outro de violar e os tiros voltam em questão de horas. Mas o verdadeiro perigo não está dentro da Ucrânia, está na linha vermelha ao redor dela. O artigo 5 da OTAN, a regra é simples e assustadora. Um ataque contra o único país da aliança é tratado como um ataque contra todos. Então basta um míssil russo cruzar a fronteira errada, cair em solo da OTAN e dezenas de países, incluindo as maiores potências nucleares do Ocidente, entram na guerra. Automaticamente não por escolha, por contrato. É esse detalhe que tira o sono dos analistas, porque a terceira guerra pode não começar com uma decisão. Pode começar com um acidente. A paz do mundo hoje depende da pontaria de um único míssil. Número 1. Oriente Médio. Agora a gente chega no ponto mais quente de todos. E aqui eu preciso que você pare o que estiver fazendo. Porque os últimos 4 pontos eram apenas um talvez. O número 1 não é um cenário. Já aconteceu e está acontecendo. No dia 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos, junto com Israel, lançaram um ataque ao Irã. E no meio dessa operação, fizeram algo que era impensável. Mataram o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, o homem que governava o país com a mão de ferro desde 1989. Lê de novo na sua cabeça. Uma potência matou o líder máximo de outra nação. Isso não é retaliação comum, isso é mudar as regras do jogo. A resposta veio em ondas. O Irã disparou mísseis e drones contra Israel e contra bases americanas. Atingiu alvos em países vizinhos e teve ataque ao aeroporto no Kuwait. O conflito se espalhou pelo Líbano. E aí entra o golpe que chega na sua casa, o Estreito de Hormuz. É por esse corredor estreito de mar que passa uma fatia enorme de petróleo do mundo. Com a guerra, a passagem virou zona de risco. Navios parados, rotas desviadas. O resultado já apareceu nos mercados. O preço do barril voltou a escalar, perto dos $100. E petróleo caro é gasolina cara. Frete caro, comida cara. Lembra do navio que não atravessou o estreito? Lá no comecinho do vídeo? Pois é. Ele não é hipótese, ele é a manchete de hoje. A Terceira Guerra Mundial talvez não comece amanhã, porque talvez ela já tenha começado e o mundo ainda esteja só decidindo qual nome dar. Então a pergunta do título, e se a Terceira Guerra Mundial começasse amanhã, talvez esteja errada. A pergunta certa pode ser outra. E se ela já tiver começado, só que devagar, em pedaços, espalhada por 5 pontos no mapa, esperando que um deles encoste no outro. A história quase nunca avisa com sirenes. Ela começa pequena. Um atentado, um navio, um míssil fora de rota.
E só muito depois a gente percebe que aquele dia comum era na verdade o primeiro dia de tudo. Mas tem uma boa notícia, nada disso é destino. Guerras são feitas por escolhas humanas e podem ser desfeitas por elas também. Entender o que está em jogo já é o primeiro passo para não dormir no ponto. Talvez a paz não seja a ausência de guerra, talvez seja só o tempo que a gente tem para impedir a próxima. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com aquela pessoa que precisa entender o mundo em 2026. E não se esqueça de se inscrever no canal.